Meus irmãos, nós nos propomos a falar aqui sobre as profecias, algumas profecias que se cumprem do nascimento de Jesus. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós pedimos a Tua direção, Tua orientação para esse momento. Tu sabes, ó Pai, das nossas dificuldades, limitações. Não somos nada, Senhor, mas dependemos totalmente da ação do Espírito Santo em nós, da presença do Senhor aqui conosco. Senhor, visita-nos nesta manhã e abençoa os que estão em casa, que saiamos daqui, ó Deus, maiores e melhores, mais próximos de Ti, mais convictos de que precisamos, ó Pai, estar na Tua presença, Deus. Nós assim pedimos a Tua direção, mais uma vez, em nome de Jesus. O livro de Lucas, no capítulo 24, nosso texto básico é o capítulo 1 e 2 de Mateus. Mas em Lucas 24, Jesus expressa assim: Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus falando aqui para aqueles dois discípulos, no caminho de Emaús, dizendo que nas Escrituras tinha muita coisa a respeito dele. Jesus falou que discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito tinha em todas as Escrituras. Jesus estava falando ali da lei, o Pentateuco, dos Salmos, dos profetas, de tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. E dizem os estudiosos, deve ser verdade, que existem mais de 300 profecias a respeito de Jesus no Velho Testamento. E Jesus estava falando, olha, existem nas Escrituras, e ele falou isso depois com os escribas, examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então existem centenas, de profecias a respeito da vinda do Messias. A primeira dela, explicitamente, está lá em Gênesis 3,15, que Deus falando com Satanás, que ele poria inimizade entre ti e a mulher, e o filho dela, a semente da mulher, pisaria na sua cabeça e ele lhe feriria o calcanhar. Talvez a primeira das profecias a respeito da chegada de Jesus. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo vai dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Senhor, o nosso Redentor. Na plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? Não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre o que seria a plenitude do tempo. Seria, irmãos, que Deus vem preparando esse dia muito antes da fundação do mundo. O nascimento de Jesus não foi algo acidental. O nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, está preparada muito antes da fundação do mundo. E Deus vem preparando o mundo para a chegada do Messias. Nós podemos ver isso quando Ele chama um povo, quando Ele chama Abraão, quando Ele destaca esse povo
não porque era um povo importante, não porque era um povo forte, numeroso, mas chama um povo e faz dele uma nação. E desse povo Deus dá a sua palavra, a Escritura, a palavra universal de Deus. E no decorrer da história, Deus vai conduzindo as coisas, e Deus dá alguns impérios, o mundo vai se modificando, vai se apurando, e chega um tempo que assume o Império Grego. E com esse império, Deus levanta esse povo, o povo grego, para termos uma língua universal. E Deus, trabalhando na sua soberania, preparando as coisas para o nascimento de Jesus, Deus vai conduzindo, e vem um povo chamado romano, e com isso temos a lei universal. Então temos a palavra universal, temos uma língua universal, e temos uma lei universal. Para quem é do direito sabe disso, o direito romano. Então Deus está conduzindo a história para o nascimento do Salvador. E diz Paulo então que na plenitude do tempo, Jesus vem, Jesus despe da sua majestade, da sua glória, e vem humildemente nascer entre nós, ser como um de nós. E existem trocentas profecias a respeito disso. Mas nós iremos aqui tratar, segundo Mateus, de apenas cinco delas. Sabe, irmãos, que Mateus escreveu para os judeus. Então, para que isso ficasse muito enfatizado na memória dos judeus, ele vai dizer, como foi dito pelo profeta, em várias vezes ele vai falar, relembrar isso aos judeus. Olha, vocês conhecem, vocês sabem, creiam, porque foi dito pelo profeta para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, e assim está acontecendo. Então, 5 apenas profecias aqui de Mateus, que se cumprem aqui no capítulo 1 e 2 do livro de Mateus. Agora, irmãos, a coisa interessante, esse negócio de profecia, a gente, depois que está cumprido, é fácil, né? Muito fácil. Porque dizer que vai nascer em Belém, é muito, talvez, dentro das probabilidades, há muita probabilidade, é muita gente nascer em Belém. Mas aí a coisa vai afinando, né? Os detalhes vão afinando, vão passando assim, né, por um funil para dar em Jesus. Isso não é simples, isso não é fácil. E aqui o nosso irmão, o Luciano, falou aqui um exemplo de cumprimento de profecia, que eu achei interessante, e fui dar uma pesquisada e vi que uma profecia dar certo em uma pessoa, irmãos, é algo muito complicado, é algo muito difícil. Eu não sei quem é matemático aqui, sabe, conhece de probabilidade. De probabilidade. Os irmãos terem uma ideia, talvez você já tenha feito essa conta, porque, né? A possibilidade de alguém ganhar na loteria, na Mega Sena, qual é a probabilidade matemática, jogando lá nos computadores poderosos, qual a probabilidade de uma pessoa acertar na Mega Sena? Quem acerta, eu vou te contar. São aproximadamente 1 em 50 milhões. A chance de alguém acertar na loteria é de 1 em 50 milhões. A chance é de aproximadamente 0,0000000, aí você olha assim, 0,2.
é muito difícil alguém ganhar na loteria. É muito difícil. Agora, o professor Peter Stone, que era presidente do Departamento de Matemática e Astronomia de Pasadena City College, em 1953, ele fez um estudo das profecias, de algumas profecias, e ele movimentou a universidade, cerca de 12 turmas, e colocou elas para estudar cada uma profecia, as probabilidades. Meus irmãos, e o resultado foi algo que nós não fazemos ideia, nossa mente não consegue alcançar. Eles chegaram à conclusão, depois de mais de anos de estudo, e num cálculo chamado conservador, a possibilidade de um homem cumprir 8 profecias, 8. Jesus tem mais de 300, alguns falam 350 a respeito dele. Para cumprir 8 profecias, a probabilidade matemática é de 10 elevado a 17, eu sou ruim de matemática, 17 potência, como é que é? Não sei como é que fala o nome. A 17ª potência, 10 elevado à 17ª potência. Muito bem, a probabilidade de alguém ganhar na loteria é de 50 milhões, é de 1 em 50 milhões. A probabilidade de essas profecias se cumprir numa pessoa é de 100, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 100 mais 20 zeros para frente. Eu não sei como é que fala. A probabilidade da profecia se cumprir no homem é de 100 mil, milhões, bilhões, trilhões, quaquilhões. Existe quaquilhões? Zilhão. Se dividir isso por 50 milhões, a probabilidade alguém tem mais alguns milhões de chance a mais de acertar, alguns milhões, era 1 em 50 milhões. Mas se comparado com as profecias, são alguns milhões a mais de chance. Então, irmãos, para uma profecia se cumprir, ter se cumprido, é algo, não tem explicação. Só Deus para fazer isso acontecer. Isso, irmãos, é a prova matemática mais contundente de que a Bíblia é a verdade. Não existe como sair fora disso. Não existe chance nenhuma da Bíblia estar errada por esses cálculos matemáticos. Não existe chance da palavra de Deus estar equivocada. E Salomão falou ontem, nos seus inteligentes postagens ali, né, de sabedoria de Salomão, ele disse sobre risco, né? Risco. Não tem risco você crer em Deus. Não. Você não tem risco nenhum em crer na palavra de Deus. E tem gente apostando que isso é conversa, né? Contos da carochinha, a papel aceita tudo. Tem gente que era da igreja, saiu da igreja com essa esperança de que a Bíblia está errada. Amigo, se você está fora da igreja com essa esperança, olha, negativo. Não tem chance. Você vai para o inferno direto. Não tem chance da Bíblia estar errada. Não tem chance de Jesus não ter nascido.
não tem chance de Jesus não ter existido. Não tem chance nenhuma de que a palavra de Deus esteja equivocada. Então saiba que as demais profecias vão se cumprir. Jesus voltará. Amém? Jesus voltará. É a sua promessa, segunda vez, para nos levar. Então, se alguém aí está com a esperança de que, lá no fundo, não, esse negócio de Deus, sabe, não existe não. A Bíblia, não existe. Olha, já desde 1950 e tantos que está provado, matematicamente. As chances desses acontecimentos de acontecer são infinitesimais. Não há explicação senão que um Deus inteligente, poderoso, inspirou a escrita dessas profecias, fazendo-as acontecer, cumprindo-as efetivamente na encarnação de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que rejeita a Cristo como filho está rejeitando um fato provado. Quem rejeita, está rejeitando um fato, talvez o mais absolutamente comprovado do que qualquer outro fato no mundo. Amém, irmãos? Creia nisso. Você está no caminho certo, não tenha dúvida disso. Às vezes você acorda assim, às vezes pensando que, será... Lá no fundo, será que isso realmente é verdade? Bíblia, igreja, Deus. Pode crer, você não está perdendo seu tempo. Pela fé, em nome de Jesus, sempre creia. Mas vamos lá, 5 apenas, aqui explícita no livro de Mateus, para nós. Capítulo 1, a partir do verso 24, vai dizer assim: José, despertado do sono, a partir do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Grava bem, aqui está muito específico, determinado. Foi dito através do Senhor, por intermédio do profeta. Qual foi a profecia? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aqui é a profecia do nascimento sobrenatural de Jesus. Sobrenatural porque Maria não teve relação com homem algum, como ela disse, e eu acredito nela. Apesar de ter umas línguas malvadas até hoje aí, falando que ela não falou a verdade. Então, o nascimento miraculoso, porque foi o que foi gerado nela, foi do Espírito, fruto do Espírito. Mas natural, porque Jesus nasceu de uma forma natural. Foi concebido lá, 9 meses, com dores, com azia, com mal-estar. Certamente, passou por todas aquelas fases. Então, um nascimento natural, mas ao mesmo tempo sobrenatural. E onde foi então
que está escrito isso, para que a gente não deixe ninguém com dúvida. Onde está essa profecia? Qual foi o profeta? Isaías, capítulo 7, vamos lá. Isaías, capítulo 7. Diz assim: Deus, através de Isaías, falando: e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, quer nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também a meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então aqui a profecia, interessante que a profecia bíblica, se nós fizermos um curso de profecias, nós vamos ver essas coisas, alguns aspectos da profecia. E aqui ela tem um cumprimento imediato, local. E tem outro cumprimento posterior. Isso é chamado o duplo cumprimento, mais de um cumprimento. Aqui o profeta se dirigindo ao rei Acaz, e Acaz estava sendo cercado ali, em Jerusalém, pela Assíria. Acaz aqui cercado pela Assíria e também até por Samaria. 2 reis, nos diz aqui. E ele então, o profeta, vem dizer que Deus se importa com ele, que Deus daria livramento a Acaz. Quando isso ia acontecer? Olha, eu vou te dar um sinal. Apesar de que Acaz falou assim: não vou pedir nada ao Senhor, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Não que ele assim, fosse um piedoso. Na verdade, ele não confiava em Deus, mas Deus amava o seu povo, não importando isso. E aqui vemos que Deus dá essa promessa, que vou te dar um sinal: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso foi dito cerca de 800 anos antes de Jesus nascer. E aqui teve aquele cumprimento naqueles dias. De fato, alguém nasceu. De fato, a virgem concebeu. E aqui não tem milagre nenhum, porque aqui, virgem aqui, no original aqui, não quer dizer que não tenha tido relação, mas uma jovem. Nesse caso aqui, uma jovem teria um filho. E não necessariamente precisava ser solteira, poderia ser casada. Só está dizendo aqui que uma jovem vai ter um filho. E antes que esse filho tenha a idade, sabe escolher do bem e o mal, até seus 5 ou 6 anos, Deus visitaria Acaz com livramento. E assim aconteceu. E assim foi o cumprimento local, efetivo, imediato dessa profecia. Mas a profecia tem um outro cumprimento lá na frente. Um cumprimento no futuro. E assim são a característica de muitas profecias. Ela tem
o impacto e um acontecimento imediato, mas ela projeta também algo para o futuro. É como se você lança uma pedrinha aqui, e ela vai criando aquelas ondinhas, vai ao longo, né? Vai se espalhando, espraiando. Assim são algumas profecias também. Então, essa primeira profecia se cumpre definitivamente quando Jesus vem, aí de uma forma milagrosa, vem da Virgem Maria, de fato ainda não tinha sido desposada, não teve relação nenhuma. Em Maria cumpre também aquela profecia, lá de Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar na sua cabeça. É o cumprimento. Jesus é esse cumprimento definitivo de todas as profecias. Vai nascer o Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus se importou com os inimigos e livrou a casa. Emanuel é duas palavras do hebraico, que foi escrito aqui em Isaías, que quer dizer com, manu, nós, el, Deus. Com, nós, manu, el, Deus. Deus conosco. Conosco está Deus. É a tradução literal, né? Deus está conosco. Já a palavra nos diz. Deus livrou, com a chegada daquele menino, naqueles dias de Acaz, Deus livrou Acaz daquela situação. Quando Jesus nasce também, Deus nos livra do maior inimigo das nossas almas. Deus nos livra do pecado, da morte eterna. Deus nos livra do maior mal que pode assolar a humanidade. Jesus é o Salvador, já disse o anjo. Esse será o Salvador dos pecados dele. É o cumprimento dessa profecia. Mas vamos lá. A segunda profecia que nós vamos ver aqui cumprida em Jesus está continuando aí. Despertado José do sono, a partir do verso 24, irmãos, de Mateus 1. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ele não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Prontamente eles responderam: em Belém da Judéia. Eles eram conhecedores das leis, dos profetas. Responderam eles: porque assim está escrito na ponta da língua. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Então aqui, a segunda profecia que se cumpre em Jesus é esta: onde ele deveria nascer? Em Belém da Judéia. Onde Jesus deveria nascer?
Irmãos, o nascimento de Jesus é algo que nós falamos aqui, é um fato. Não é, né? Não nasceu lá na Nárnia, né? Nos contos de C.S. Lewis, nem nasceu lá na Terra-média. Não é, Jesus não é ficção, é um fato. E a Bíblia tem essas coisas maravilhosas, apesar de ser um livro escrito, né, espiritual, ele traz essas informações que não nos deixa dúvida. Ele diz aqui quando que Jesus nasceu, dá os dados geográficos, históricos dessas coisas. Ele nasceu nos dias de rei Herodes. Herodes existiu? Existiu. Herodes existiu. Foi nos dias do recenseamento maluco de César Augusto. Quirino era o governador da Síria, e assim tem as informações. Jesus nasceu de fato. Não é conversa mole. Jesus nasceu no tempo, no espaço, na história. E só para vocês, irmãos, terem uma ideia, existiam 4, na Bíblia nós ouvimos falar de 4 Herodes. Esse Herodes, chamado o Grande. Existiu o Herodes, filho de Herodes, Herodes Antipas, que é o que mandou decapitar João no cárcere. Existe o Herodes Agripa I, está lá no livro de Atos, aquele que passou a fio de espada Tiago, que prendeu Pedro, que depois ia pensando em matá-lo depois da festa. Existe esse Herodes Agripa I, que morreu comido de vermes. E existe ainda um outro Herodes na Bíblia, chamado Herodes Agripa II, aquele que ouviu Paulo pregar e falou assim: por pouco, né, me persuades a me tornar cristão. Então esses 4 Herodes, e aqui Herodes o Grande. Herodes foi um grande construtor. Herodes foi nomeado pelo Senado romano, ele era amigo lá dos grandes, e ele foi nomeado pelo Senado romano, escolhido como governador ali da Judéia. E ele, para agradar ali, se familiarizar e ter o apoio dos judeus, ele fez grandes obras. Ele era considerado um grande construtor. Ele construiu nada mais, nada menos do que aplicou reformas fantásticas no templo de Salomão, que Zorobabel tinha reconstruído, mas ficou assim, meio fraquinho. E Herodes gastou, acho que nem terminou a obra, gastou 46 anos fazendo aquelas obras. E diz a história que eram pedras gigantescas, cortadas de forma que não passava um fio de cabelo entre elas, a ponto dos discípulos falar assim: que pedras, que construção. Lembra disso? E Jesus vai dizer que não vai ficar pedra sobre pedra. E Herodes gastou 46 anos na reconstrução deste templo, e era algo fantástico, um palácio, algo espantoso, de grande, de poderoso. E ele construiu muito mais coisas, chamou o Porto de Cesareia, que tinha capacidade não vou esquecer o termo técnico, da ancoragem, atracamento, né, de mais de 100 navios, um porto importante para as missões usadas depois. O grande porto de Cesareia, a fortaleza de Massada, lá perto do Mar Morto, a mais de 400 metros de altura, ele construiu essa fortaleza, com palácios, casas,
com banheiras termais, com sistema de esgoto, com sistema de... Irmãos, era um cara dado à engenharia. E nessa fortaleza, quando Tito invadiu, no ano 70, mais de 3.000 judeus se refugiaram nessa fortaleza de Massada. Era um camarada com ideias grandes, mas muito perverso, muito obcecado pelo poder, um homem paranoico de fato. E alguns estudiosos, como Flávio José, vai falar algo a respeito desse lado dele. Ele não podia ver alguém que fizesse sombra aos seus intentos, ou fizesse sombra ao seu mandato ali, à sua posição. Diz que ele, para mostrar que ele mandava, ali no Sinédrio, composto por mais de 300 judeus, ele mandou matar 71 pessoas, ele mandou matar 45, só para dizer assim, ó, quem manda aqui sou eu. Ele mandou matar 300 pessoas da sua corte. Ele foi casado com 10 mulheres. Casou com uma Mariana, que era filha de sacerdote, para se aproximar da aristocracia. E a sogra dele pediu para nomear um tal de Aristóbulo, um garoto de 17 anos. A sogra dele chamada Alexandra. E a religião não era levada muito a sério. Ele nomeou esse camarada, esse jovem, com 17 anos, para a função de sacerdote. Como ele viu que o menino estava indo muito bem, que ele tinha dom, talento, o que ele faz? Leva ele para outro cargo melhor? Não, mata, porque ele poderia ser um sucessor dele. E assim é a história desse Herodes. A sogra foge para o Egito, para ficar à sombra de Queópatra, faz lá, tenta se esconder, mas ele vai ao Egito e consegue matar a sogra. O imperador orienta ele, manda os seus filhos para Roma, para estudar e tal, para se preparar. Ele manda 2 filhos dele para Roma. E os meninos estão lá se preparando. Aí Salomé, sua irmã, fala assim, quando seus filhos voltar, eles estarão muito, muito mais preparados que você para governar. O que ele faz? Fica feliz, que honra, que maravilha, meus 2 filhos, que mata os meninos, porque ele não gostava de sombras que ameaçasse, ali o seu governo, a sua posição, ao ponto de o próprio imperador falar assim, é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Então, quando a Bíblia fala aqui que, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, os irmãos agora fica mais fácil entender por que esse alarme, por que esse alarmou. Ora ele foi conhecido no início como rei dos judeus. Herodes era conhecido como rei dos judeus. E agora vem uns estudiosos de longe perguntar pelo rei dos judeus que já havia nascido por ali. Imagina o que... Ele não dormiu aquela noite, que havia um rei ali perto dele. E que isso? Não. O que ele queria? Exterminar, com certeza. E Jerusalém toda ficou alarmada. Porque todo mundo conhecia a fama desse lado paranoico, doido, violento, de Herodes. E todo mundo pensou, vai haver um banho de sangue aqui entre nós. Então todo mundo ficou alarmado. Herodes ficou alarmado, todo mundo com medo do que ele ia fazer. E aí nós entendemos por que Herodes, porque esse
alarde todo, com essa notícia de que o rei dos judeus, né, perguntou pelo rei dos judeus. Bom, informado quem é Herodes, qual a sua capacidade, então a profecia aqui é que ele deveria nascer em Belém de Judá. Onde está isso? Vamos lá. Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5, versos 2 e 3, vai dizer assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus filhos voltará aos filhos de Israel. Aqui novamente, um cumprimento local e um cumprimento também futuro. Aqui está falando do tempo em que os filhos de Israel foram para o cativeiro e depois eles retornariam. Essa profecia próxima ali ao tempo do exílio, prevendo já o exílio babilônico e também a futura libertação que Deus proveria ao seu povo. E nós conhecemos bem a história e não precisamos aqui relatar todos os acontecimentos desse exílio e como foi o retorno depois para a volta, né, de Jerusalém. Mas aqui então, onde está? Quem foi que disse? Mateus está falando, foi dito lá por Miqueias, no capítulo 5. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que há de reinar, aquele que será o Salvador. E aqui, irmãos, é interessante como Deus vai usar, dirigindo a história, como Ele é soberano e poderoso, como Ele vai fazer, como Ele, né, faz as coisas acontecerem usando pecadores, ímpios, maus, porque nunca tinha havido um recenseamento. Para que essa profecia se realizasse, então, José e Maria eram lá de Nazaré. Nazaré que está ao norte, lá na Palestina. Tá, né? Lá em cima está Nazaré, no meio tem Samaria, não é isso? No sul tem Belém, Jerusalém. E eles estão lá no norte, lá em cima. E Deus então providencia na sua soberania, o seu poder, coloca no coração de um tirano que ele deveria fazer um recenseamento do nada. E lá em Lucas 2 vai dizer que ele deveria fazer esse recenseamento, o primeiro que foi feito, e cada um deveria se alistar na sua própria cidade, na sua própria cidade. E aqui é interessante que os magos vieram lá do Oriente, mais de 1000 quilômetros de distância, procurando saber onde deveria nascer o rei dos judeus. E Herodes, né, então se alarma e tal, convoca os escribas, que são os conhecedores das profecias, e os escribas prontamente diz: olha, é em Belém, está aí, ó, está nas escrituras, prontamente, não precisou nem ir no Google consultar nada, estava na ponta da língua.
vai nascer em Belém. Nós sabemos disso, estamos cansados de saber dessas coisas. Mas é interessante que eles sabiam, mas não foram lá, né? As pessoas que conhecem a palavra de Deus, às vezes cometem essas coisas. Deixa passar, não confia, não acreditavam, sabiam, mas não criam. Por quê, irmãos? Porque eles achavam que o Messias, apesar da escritura, da profecia, eles não criam. O Messias, eles estavam sofrendo um jugo romano. O Messias, o rei deles, iriam libertá-los. Não poderia nascer em um lugar tão fraco, tão insignificante como Belém. O Messias tinha que nascer num palácio em Jerusalém. O Messias tinha que nascer num lugar importante politicamente. Não poderia nascer num lugar que não representasse nada, como Belém. Que é Belém? Não é nada. Mas os magos vieram de longe. De longe. E lá foram os pastores. Muitas vezes Deus não vai ficar, aliás, muitas vezes Deus não fica sem os adoradores. Deus traz os desconhecidos, os pecadores. Deus traz gente para adorá-lo. Ele não vai ficar sem adoração. Os conhecedores da palavra não querem adorá-lo. Ele traz de longe. Ele traz os rejeitados, como os pastores. Mas eles sabiam na ponta da língua, mas não foram lá, porque pensaram assim, não, o Messias vai ter que nascer aqui em Jerusalém. Não pode nascer num lugar tão humilde. Não creram, conheciam, mas não acreditavam nas Escrituras. Aí Deus move o mundo, como diz Paulo, na plenitude do tempo. Deus move o mundo para que essa profecia se cumprisse. Ele usa um decreto do César Augusto para que todos fossem se alistar na sua cidade original, na sua família. Como José era da família de Davi, Davi era de Belém, então José tinha que ir para Belém, distante, muito distante. Hoje, a gente faz esse percurso rápido, 2, 3 horas de carro, faz o percurso, perto de 150 quilômetros. Mas naquele tempo, imagina, não tinha transporte, né? Ou era a pé, ou no lombo de um jumento, de um burro, de um cavalo. Imagina Maria naquelas condições, viajando. Situação difícil que passaram, mas foram em obediência. Foram para lá. Então lá nasce Jesus, porque quando chegando lá, completa-se os dias e o menino nasce. Então aqui então se cumpriu essa profecia. Vamos a outra profecia, que diz, do Egito chamei meu filho. Do Egito chamei meu filho. Vamos rapidamente. Quer dizer para os irmãos que França e Argentina vão julgar, mas a gente chega pelo menos para o momento de bater pênalti. A gente vai ver, né, a disputa de pênalti. Viu, Tiago? Você veio com a camisa errada. Você tem que vir com a camisa da Argentina hoje. Do Egito chamei meu filho. A terceira profecia que nós vamos ver. Do Egito chamei meu filho. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo a José em sonho e disse: dispõe, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito. E permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se eles, tomou de noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Mateus sempre lembrando isso, o profeta disse, está escrito: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, alertado, os magos alertados, né, não voltam para ali, e o anjo avisa José: olha, ele vai matar o menino. Por que ele vai matar o menino? Por causa desse histórico dele, por causa dessa fama, não queria ver sombras no seu reinado ali, e ele fez isso. Ele com certeza iria, se pudesse, botar suas garras malignas em Jesus para o matar. Aqui, interessante que, entrando na casa, não é na manjedoura, né, meninos e meninas? Os magos encontram Jesus numa casa. Conseguiram lá, naquele dia que os meninos nasceu, não havia lugar. Mas 2 anos depois, que é o tempo que os magos demoraram para chegar, eles chegam e o menino está em casa. Quem vai rapidamente na manjedoura é quem? Os pastores. Os pastores vão, também não sei quantos. Mas aqui quem vai, encontra na casa o menino e dá a ele os presentes. Ouro, presente para o rei. Incenso, que é algo para o sacerdote. Mirra, que é para o embalsamento. Não vamos falar sobre isso. Mas o que acontece é que eles, então, fogem para o Egito, estão lá, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Onde está isso? Oséias, capítulo 11. Capítulo 11, vamos ver lá. Oséias 11, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incensas e mais esculturas. Todavia, eu o ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não se atinava que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo, de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar de comer. Não voltarão para o Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam a converter-se. Isso aqui é outra profecia aqui de Osés, que aconteceu lá no passado, mas que estava tendo outro cumprimento futuro, no tempo de Jesus. Aqui ele diz que, ele relembra que levou o povo para o Egito, de lá foi escravo, foi liberto, veio para o deserto, ocupou a terra de Canaã, Deus estava ali tratando com eles, depois eles pecaram, assim, diz assim, queimavam incenso as imagens, é aquele tempo ali, né, dos juízes que eles vinham, um tempo difícil, de rebelião,
de idolatria e que seriam depois levados pelo assírio. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Não voltam para o Egito, mas serão escravos de novo, reféns de novo, com o rei da Assíria que invadiu Samaria por volta do ano 800 e pouco antes de Cristo. Então, cumprindo aqui essa profecia, do Egito chamei meu filho, tirei o povo do Egito. E aqui vem esse cumprimento dessa profecia. Israel, quando Jesus é gerado, a raiz, né, de Davi, posso dizer que Israel cumpriu a sua missão de nos entregar o Messias. Então, Jesus aqui nessa passagem representa o Israel. Ele assume ali a nação de Israel. Nele se cumpre essa profecia de que ele seria o verdadeiro Israel. E Deus aqui livra o seu filho das garras da boca de Herodes. E aqui Herodes, então, foi usado para cumprir duas profecias. Porque ele mandou para o Egito, através das suas ações, da sua perseguição. E outra profecia se cumpre. Qual é? A penúltima profecia. É de Raquel chorando por seus filhos. Por que nós vemos aqui no verso de Mateus que Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores de Belém. E a Bíblia diz que é Raquel chorando por seus filhos. Vamos ver isso? Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Irmãos, uma tragédia que está acontecendo. Mas Deus usa até isso, até uma tragédia, Deus usa para o cumprimento da sua palavra. Deus usa o ímpio, um tirano, para cumprir os seus propósitos. Mas não exime esse tirano da sua culpa, de assumir os seus erros. Ele será culpado, ele é responsável, apesar de Deus usar esses maus intentos, essa atrocidade de mandar matar os meninos de 2 anos para baixo, e ele morreu centenas, não vou dizer milhares, centenas, porque Belém não era tão grande assim, só criança de 2 anos, não tinha tanto, mas foi uma atrocidade. E é uma declaração de Raquel chorando por seus filhos. É o cumprimento aí de Jeremias 31, no capítulo 31, versos 15 a 17. Raquel chorando por seus filhos. Irmão, Raquel já tinha morrido, né? Raquel era esposa de Jacó. Esposa de Jacó, uma das esposas de Jacó. Raquel já tinha morrido há muito tempo. Como é que a Raquel está chorando por seus filhos, né? Mas Raquel foi mãe de quem? José e Benjamim. Benjamim foi pai de quem? Efraim e Manassés, que eram meias tribos. E aqui nesse caso, fala Jeremias dos filhos de Efraim, do povo judeu, do povo ali de Israel, os filhos de Efraim. Ligação com Efraim, filho de Raquel, aí espiritualmente, simbolicamente, dizendo, né, que eles tinham sido levados cativos, Jeremias prevendo isso,
mais de 700 anos antes de Cristo, prevendo que ela chorava por causa disso. E aí a gente vê o cumprimento que já se cumpriu de fato, e agora outro cumprimento, nesse tempo em que a descendência de Raquel estava ali, sendo chacinados por esse doido, inescrupuloso rei Herodes. Então Deus controlando a história, Deus controlando todas as coisas para que se cumpra a sua palavra. Deus vela para a sua palavra para cumprir. Muito bem, vamos terminar. Última profecia que nós vemos aqui é que ele será chamado Nazareno. Nazareno. Tendo Herodes morrido, Herodes morreu, irmãos. Os inimigos de Deus morrem. Herodes morreu. E a história vai dizer que ele morreu de um modo... Um morreu como de vermes, lá no tempo de Atos. Esse morreu de uma doença misteriosa, que diz que ele que fedia tanto, que ninguém aguentava chegar perto. Uma coisa interna, não era muito externo, uma coisa interna, que, segundo Flávio Joséfo, a região inferior dele ficou gangrenada, e morreu com dores terríveis, em agonia. E ele, com a sua bondade toda, pediu a Salomé o seguinte, sabendo que ia morrer, pediu a Salomé para matar um membro de cada família nobre, naquele tempo. Para quê? Para que tivesse choro, lágrima, quando ele morresse. Não por ele, mas que ele estaria sentindo alguém chorando de alguma forma. Tal é a capacidade desse moço. Então ele morre. Tendo morrido, eis que um anjo apareceu em sonho José no Egito e disse: dispõe então o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se o menino, tomou o menino, sua mãe regressou para Israel. Tendo ouvido que Arquelau, filho de Herodes, reinava no lugar de seu pai, Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Não voltou mais lá para o norte, ou seja, para o sul. Voltou para a Galileia, ao norte. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Agora presta atenção, isso é importante. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Todas as outras profecias falou para cumprimento do profeta tal, para cumprimento da profecia do profeta ou do profeta tal. Aqui ele fala, foi dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. José ficou lá um tempo, no Egito, né? Essa semana eu vi aquela novela Jesus, eu acho, um pedacinho, nunca vejo, mas achei interessante a encenação de Maria voltando com José e chegando em casa de volta, sua mãe alegre, a sua irmã muito triste porque perdeu um filho, né? Herodes mandou matar, a irmã de Maria, não sei se existia, e muito feliz, mas muito aborrecido com a Maria, porque o filho dela se salvou, e ela chegou já com mais 2, ela não tinha mais só Jesus, tinha mais 2, tinha 3 filhos, na faixa ali de uns 4, 5 anos, pode ser, não fala quanto tempo eles ficaram no Egito, né? Não diz, a Bíblia não fala quanto tempo, só fala que depois morreu Herodes, e como é que eles se sustentaram no Egito? Com ouro, incenso e mirra, que tinham ganhado.
Então eles voltam para Nazaré, porque a Bíblia, porque os profetas, porque Deus tinha dito que ele seria chamado Nazareno. Agora, eu desafio alguém a me mostrar na Bíblia onde está escrita essa profecia. Está aí. A pergunta que vale $1 milhão. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus seria chamado o Nazareno? E Mateus vai dizer aqui que todos os profetas disseram isso. Que enrascada é essa, Rui? Não tem na Bíblia, irmãos. Não tem. Não está escrito que Jesus seria chamado Nazareno. E aí? Como é que nós vamos sair disso? Aí vem os críticos e quer dizer assim, tá vendo? Há o erro aí. Aí, ó, está o erro na Bíblia. Não tem isso. A Bíblia está errada. Mateus se equivocou. Não confie na Bíblia. Está vendo? Há o erro aí. Alguns tentam explicar. Ah, mas ele quis dizer Nazireu e não Nazareno. Tem gente que quer sair com essa escapatória. Mas também não é isso. Jesus não cumpre o nazireado, o voto de Nazireu. Porque o voto de Nazireu é que não pode beber bebida forte, não pode isso, não pode tocar no cadáver e tal. Jesus não cumpriu isso, né? Não é isso. Jesus foi chamado até de glutão, bebedor de vinho, tocou no morto, ressuscitou, tal. Não é isso. Como Sansão, né, foi consagrado. Aqui, outro estudioso vai dizer assim, não, aqui está sendo usado as consoantes de Nazareno. De fato, se usar as consoantes de Nazareno, vai cair lá em Isaías 1:11, que significa renovo, um rebento, um renovo surgirá. Mas aí foi Isaías só que falou. E Mateus diz aqui que todos os profetas falaram. Bom, irmãos, então, vamos tentar entender isso aqui, então, rapidamente. Isso aqui quer dizer que era um termo usado naquele tempo, de Nazareno, que era um termo pejorativo, um termo para designar gente da pior qualidade, ou gente da menor importância. Vocês vão entender isso quando Filipe vai dizer, olha, achamos o Messias, olha, ele tem feito coisas que parecem o Messias. Aí Natanael, que faltou hoje, Natanael vai repetir esse provérbio popular da época, esse conceito. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então é nesse sentido aqui que os profetas sim falaram, que ele seria desprezado, que ele seria rejeitado, que ele seria servir de escárnio. Salmo vai dizer que ele era um verme. Isaías 9 vai dizer que ele deveria ser morto, que ele deveria ser traspassado, que ele deveria ser rejeitado, cuspido, traído, seria um servo, seria vendido por 30 moedas, ou seja, ele seria um nazareno. Um nazareno. E o sentimento dos profetas sempre foi mostrar que esse Jesus seria o rejeitado, que esse Jesus seria considerado indigno, sem valor, alguém de que nós não vimos nele beleza nenhuma, alguém de que nós o desprezávamos, alguém de que a gente vira o rosto. E é isso, irmãos, lá no fundo é isso. Ele seria um nazareno. Quando
carregou a nossa cruz, ele se tornou também maldito, nazareno, maldito, porque carregou a cruz em nosso lugar. Se foi considerado sujo, porque carregou os nossos pecados, maldito, porque morreu carregando o nosso pecado. Até Deus, no Salmo 22, vai dizer: por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está o Nazareno, o desprezado, o que não tem nada de bom nele, porque carregou o que há de ruim em nós. Então, o Natal é isso, irmãos, é o cumprimento dessas profecias. É a convicção de que Deus é verdadeiro, sua palavra não falha, que se cumprirá todas as suas promessas. Quem rejeita Jesus, rejeita o maior presente de Deus à humanidade. Muito triste quando as pessoas rejeitam aquele que é o maior presente, que é o primogênito de Deus, que Deus deu o seu Filho único, para viver aqui no nosso meio, para levar sobre si os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus possa firmar no coração dos irmãos essa convicção de que tudo se cumpre. Queira você, queira não. Queira você acredite ou não acredite, essa é a palavra infalível e poderosa de Deus.